7 mentiras que te contaram sobre os homens, histórias, frases, coisas que você com certeza já ouviu por aí. Meu nome é Daniela Martins, eu sou coach de relacionamentos, psicóloga e analista comportamental. E fato é que a gente sempre escuta aí muitas coisas ao longo da nossa vida sobre temas muito variados, praticamente sobre qualquer coisa na nossa vida. Existem aí algumas teorias, algumas frases prontas, algumas crenças, né? Como nós psicólogos e coaches que trabalhamos aí com pessoas, com a mente humana, a gente sabe que existem e que influenciam diretamente na nossa vida, diretamente nos nossos resultados, nos nossos relacionamentos, como eu tô falando aqui sobre os homens especificamente, e eu deixei a mais polêmica dela pro final desse vídeo. Então fica até o fim que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Primeira, homem é tudo igual. Gente, vamos parar pra pensar friamente. Se os homens fossem todos iguais, por que a gente precisaria escolher tanto? Simplesmente aquele nosso namoradinho de escola, né? Aquele primeiro lá que a gente ficou, que a gente namorou, né? Quando a gente tinha lá 13, 14, 15, 16 anos, ele ia ser o cara que ia estar do nosso lado, que ia estar casado com a gente, né? A gente talvez até já teria filhos, porque simplesmente, se todos os homens são iguais, a gente fica aí com o primeiro que aparecer, né? A gente, né, continua com ele, afinal não vai ter diferença nenhuma e tá tudo certo. Seja com qual homem for que a gente vier a ficar, a gente vai viver praticamente as mesmas coisas, ter as mesmas experiências, né? Não vai ter ali grandes questões, grandes problemas, porque já que são todos iguais mesmo, a gente não precisa fazer de fato uma seleção. Quem dera fosse assim, né? Ou não. Acho que se as pessoas fossem iguais, a vida não ia ter muita graça. Fato é que a gente tem que ter os nossos critérios para escolher os homens. E o que acontece é que muitas mulheres não têm critérios ou não seguem os próprios critérios e ficam esperando que os homens mudem magicamente. E, consequentemente, elas também ficam aí aguentando situações, aguentando comportamentos que definitivamente não são o que elas querem viver na vida amorosa delas. Então, homem não é tudo igual, cada homem teve uma criação, cada homem tem uma cabeça, cada homem quer uma coisa ali para sua própria vida e se não tá bom pra gente, cabe a nós seguir. Mentira número 2, homem só quer saber de peito, bunda e corpão. Ou então, homem só quer saber de mulher gostosa, enfim, essas teorias aí que a gente escuta. Gente, se isso realmente fosse verdade, não existiriam tantas mulheres lindas, maravilhosas e esculturais aí solteiras. Existem. Muitas dessas mulheres estão solteiras não por opção, mas porque elas não estão conseguindo fazer um relacionamento funcionar. Mas se os homens só quisessem peito, bunda e corpão, elas estariam com certeza com um cara, no mínimo também muito gato, maravilhoso, né? Aquele cara que você olha, meu Deus, você fica perde até o fôlego. Mas não é o que realmente acontece. E se fosse realmente isso, não existiria aí uma mulher fora desse padrão que tivesse um relacionamento, que fosse casada, que tivesse uma família, filhos. Não ia ser assim. Mas fato é que esse negócio de que homem só quer peito, bunda e corpão é uma grande mentira. Na verdade, quanto mais evoluído, quanto mais maduro o cara for, mais ele olha para outras coisas, mais ele valoriza outras coisas, que não essa questão da estética, do corpo, do que essa mulher tem por fora, e sim quais são os valores dela, o que ela busca para a vida dela, se ela realmente é uma mulher que confia em si, que sabe o que quer e não que aceita qualquer coisa. Terceira mentira, o homem sempre trai. Será que existe aí alguma pesquisa, né, algum dado, alguma coisa que comprove que todos os homens de todas as gerações cometeram adultério? Será que existe alguma coisa nesse sentido? Acho que não, né? Porque basicamente isso não é verdade. E eu até entendo, né, as mulheres que têm aí esse pensamento, porque é como eu falei no início do vídeo, são crenças. Então muitas mulheres que acreditam nessa questão de que o homem sempre trai, na verdade elas viram isso a vida inteira. Na relação dos pais, na relação de outras pessoas ali da família. Às vezes o irmão tem esse comportamento, os primos, enfim, os namorados que ela teve. São repetições de padrão ali, coisas que ela vê o tempo inteiro, simplesmente porque é o que ela acredita. São os modelos que ela teve desde a infância que fizeram com que ela sempre se encontrasse com esses homens infiéis. E isso realmente acontece.
Afinal, a gente atrai o que a gente transmite. Se você acredita que todo homem trai, o que mais vai aparecer na sua frente são homens infiéis. E eu sei que se você é essa mulher, você deve estar pensando agora: ué, Daniela, então eu tenho que acreditar fielmente que nenhum homem trai? Ou eu tenho que simplesmente começar a acreditar em todo cara que entra na minha vida como se eles nunca fossem me trair ou cometer nenhum tipo de erro nesse sentido? Não é isso, mas é simplesmente se abrir para uma realidade diferente e confiar em quem, claro, te dá motivos para isso. Não num cara que te esconde coisas, né, que tem comportamentos estranhos, que não é coerente, porque isso também conta muito, viu? Tem muitas mulheres aí acreditando em homens que não merecem a confiança delas e reclamando depois do resultado disso. Erro número 4. Homem só quer sexo. E antes de eu comentar esse erro aqui, já curte o vídeo, comenta o que você tá achando, se inscreve aqui no canal, porque eu tô sempre trazendo novos conteúdos aqui pra você. Bom, essa teoria do homem só querer sexo, né? Isso aí é uma coisa que existe muito, muita gente fala sobre isso, né? Hoje em dia, os relacionamentos muito liberais, as pessoas estando cada vez menos socialmente, né, induzidas ao casamento como um ideal de vida, como era antigamente aí nas gerações passadas, as pessoas estão cada vez mais assumindo as suas irresponsabilidades, se é que eu posso falar assim. Então, muita gente aí realmente não tá querendo se apegar, tá querendo só curtir, tá querendo só se divertir, e não tem nenhum problema nisso, desde que a outra pessoa também queira a mesma coisa, não é mesmo? Senão, não funciona. Mas o fato é, essa história de que todo homem só quer sexo, isso é um mito, isso é uma mentira, porque basicamente, se isso fosse verdade, não existiria mais nenhum casal namorando, nenhum casal noivo, nenhum casal que fosse recém-casado, né? Porque todos os homens simplesmente iam querer transar e ir embora. Todos os homens, sem exceção, iriam fugir do compromisso. E não é isso que acontece, viu? Tem muitos homens aí que estão sim à procura de uma namorada, estão namorando, estão noivos ou são recém-casados. Então, essa frase não procede. Mito número 5. Nenhum homem quer se comprometer. Esse mito aí é muito parecido com um homem que só quer sexo, né? A explicação que eu dei para esse mito número 4, exatamente porque se nenhum homem quisesse se comprometer, não haveriam casais formados aí, ó, pessoas namorando, pessoas, né, construindo histórias, construindo coisas juntas. Isso não seria verdade. Mas fato é que se você só se encontra com homens que não querem se comprometer, é para você mesma que você tem que olhar. Quando alguma coisa se repete na nossa vida, isso pode até não ser nossa culpa, mas é nossa responsabilidade. E para mudar isso, a gente precisa sim se conhecer, fazer um trabalho interno aí de poder identificar as nossas questões para poder mudar o que está acontecendo na nossa vida amorosa e que não é exatamente o que a gente quer viver. Mito número 6. Homem não sofre. Gente, confesso que essa aqui, ela me aparece de vez em quando, aí as mulheres me escrevem falando sobre isso, me perguntando se o homem não sente, se o homem não chora, se o homem não sofre, não sente falta, enfim. E fato é que sim, os homens, eles sofrem, eles sentem falta, eles têm questões deles também, somos todos seres humanos. Então não é pra gente ficar acreditando que o homem não sofre, que o homem... ai meu Deus, ele foi insensível comigo, ele não fez o que eu gostaria, ele agiu da forma tal, ele é um insensível e etc. A questão é que as pessoas agem de formas diferentes. E os homens sendo mais racionais e nós mulheres mais emocionais, a gente demonstra o nosso sofrimento de uma maneira diferente deles. Basicamente é isso. A mulher tem mais essa coisa da dramatização, de chorar, de, né, fazer ali, de vez em quando até uma ceninha, né, de querer muita atenção e tudo. E o homem, ele sofre de uma maneira um pouco mais introspectiva. Ele não é tanto de ficar falando de sentimentos, ele não é tanto de ficar expressando ali o que ele tá sentindo, né, o que ele tá passando naquele momento. Ele tende a lidar com aquilo mais sozinho, mais introspectivamente, se é que existe essa palavra. Mentira número 7. E essa mentira aqui eu vou te dizer que causa uma polêmica, mais polêmica do que a história de que o homem só quer sexo. Se ele trata a mãe mal, ele também vai te tratar mal. Pois é, essa é uma mentira aí no qual muitas mulheres acreditam e ficam ali desesperadas pra ver logo como que esse cara trata a mãe, como que ele fala da mãe, coisas do tipo aí, pra tentar se guiar e descobrir se ele é um namorado em potencial, se ele é um cara que realmente vale a pena, enfim. Mas, gente, cada um tem uma história de vida.
cada um viveu alguma coisa, alguma experiência desde a infância e a gente traz para a vida adulta muitas mágoas, muitas questões com relação a isso. A gente não sabe exatamente o que esse cara viveu desde a infância dele. Inclusive, existem mães narcisistas que têm aí, uma relação super difícil com os filhos e isso realmente afasta ela dos filhos a ponto deles não conseguirem muitas vezes conviver uns com os outros. Então a gente precisa enxergar as coisas de uma maneira um pouco mais global. E eu sei que às vezes você pode estar pensando: mas eu tive um ficante ou um namorado que tratava a mãe dele mal e ele me tratou mal. Tá, mas não é porque isso aconteceu com você que signifique que seja sempre assim. A gente precisa enxergar as nossas experiências como um pequeno pedaço do que realmente é o mundo. Aquilo não significa que, ai meu Deus, todos os homens que não têm uma relação boa com a mãe ou que tratem a mãe mal vão me tratar mal. Não, a gente só vai poder chegar à conclusão se esse cara realmente te trata bem, te considera e é aí um namorado em potencial ou um marido em potencial, se você convive, se você conhece ele de verdade. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui pra mim, se inscreve no canal, não esquece de comentar exatamente o que você achou e sempre tem novos conteúdos por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!